Copa do Brasil tem um novo integrante, um novo time entrou para o clube dos seletos campeões dessa competição, que existe desde 1989. É o São Paulo Futebol Clube, que empatou com o Flamengo no estádio do Morumbi na tarde desse domingo e sagrou-se pela primeira vez campeão. Já bateu na trave lá no ano 2000, empatou com o Cruzeiro, tomou um gol no finalzinho da partida, faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo. O Giovani cobrou falta, o Axel abriu, a bola passou pela barreira, passou pelo Rogério e empatou, e o Cruzeiro foi campeão daquele ano. Porque empatou o primeiro jogo no Morumbi 0-0, no segundo jogo empatou em 1-1 no Mineirão. Naquela época o gol fora de casa tinha peso 2, então por isso o Cruzeiro foi campeão. Depois o São Paulo ficou muito tempo sem jogar competição, porque jogava Libertadores, não podia jogar. E aí também teve muitas eliminações para time pequeno e muitas vezes bateu na trave e parou na semifinal, que nem ano passado para o próprio Flamengo, mas esse ano não deu para ninguém. Mas antes eu quero falar um negocinho aqui com vocês, fazer uma comparação. Deus, quando criou o mundo, ele pensou: eu tenho muita coisa para me preocupar, eu vou criar um esporte chamado futebol, mas eu tenho muitas coisas para me preocupar ainda. O mundo é muito grande, eu vou ter muitas coisas para me preocupar, com doenças, isso, aquele outro, poder auxiliar as pessoas, dar força para elas. Então ele pegou alguns anjos, trouxe para perto dele e disse: ó, vocês serão os deuses do futebol. Tudo, vocês serão o responsável por esse esporte. Tudo que acontecer nesse esporte terá o dedo de vocês. Eu vou ficar apenas de camarote assistindo e me preocupando com outras coisas mais importantes. E os deuses do futebol escrevem certo por linhas tortas. Como assim? Você deve estar se perguntando. 2022, o Flamengo estava numa situação horrível, havia demitido o Paulo Souza, trouxe só por trazer pelo nome dele, mas não adiantou, não deu resultado, perdeu o Campeonato Carioca, perdeu tudo que podia perder naquele primeiro semestre. Em maio, o Dorival chegou. Tava uma bagunça o time do Flamengo. Os jogadores estavam desmotivados, eles não tinham mais fome de ser campeão. O Dorival conseguiu resgatar o Flamengo e fez os jogadores terem vontade de entrar em campo e jogarem o que sabiam e o que não sabiam. O time do Flamengo é um timaço, vamos falar a verdade, né? E o Dorival conseguiu arrancar dos jogadores esse espírito vencedor. E não deu outra. Flamengo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Os dois principais títulos que disputou, acabou sendo campeão e terminou entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas ele perdeu 2 jogos no finalzinho do Brasileiro, para o Avaí e para o Juventude. E aí começaram a criticar o Dorival, porque ele colocou o time reserva para jogar, isso, aquele e outro. Começaram a criticar ele, e ele ganhou com presente de Natal o cheque com um bilhete com a sua demissão. Ele não era mais treinador do Flamengo para 2024. E aí é que eu digo que os deuses escrevem sempre por linhas tortas. Passou-se alguns meses, o São Paulo contratou em maio o Dorival, ele assumiu o São Paulo, pegou o São Paulo da mesma forma que o Flamengo, só que um pouquinho pior, porque o São Paulo, ele já fazia muito tempo que o São Paulo não conquistava um título de grande expressão. O último título tinha sido em 2012, depois teve alguns paulistas no meio, mas títulos mesmo grande, fazia tempo que o São Paulo não era campeão. O São Paulo é um time multicampeão, né? Então o Dorival, ele fez o time do São Paulo acreditar e disse: nós vamos disputar uma final. Se vamos ser campeão, isso nós vamos saber lá pra frente, mas se nós vamos disputar uma final, nós vamos. Ele botou isso na cabeça dos jogadores e os jogadores conseguiram e chegaram na final da Copa do Brasil. E aí que eu digo que os deuses do futebol escrevem certo por linhas tortas. Quem o Dorival enfrentou? O Flamengo. O ex-time dele, aquele que não acreditou nele, que simplesmente mandou ele embora para trazer um treinador com mais grife, com mais nome, como o Vitor Pereira, que não deu resultado nenhum. O Vitor Pereira foi embora, viu o São Paulo e não adiantou coisa nenhuma, e o Flamengo acabou perdendo a Copa do Brasil. Hoje, o Flamengo jogou bem, ele já não vem jogando bem há um bom tempo. Os jogadores vêm brigando entre eles, não tem clima entre eles lá mais. Hoje eles jogaram bem, porque o time do Flamengo, assim, como tem muito craque no time, a gente joga quando a gente quiser. Hoje eles estão vamos jogar e vamos ser campeão hoje. Só que o São Paulo soube se comportar bem durante os 90 minutos. Soube segurar a pressão do Flamengo, soube segurar o Flamengo no seu campo, tomou o gol. Ali parecia que ia desabar, mas não. No finalzinho do primeiro tempo, o Nestor, tão criticado por São Paulino, acabou empatando o jogo 1-1 e foi o gol do título. Como eu disse, se juntar os dois tempos, os 90 minutos do Maracanã e os 90 minutos do Morumbi, que é um pouquinho mais de 100 minutos, podemos dizer, o São Paulo foi vencedor, porque o São Paulo soube segurar o Flamengo, soube sofrer no jogo hoje e jogou bem no primeiro jogo no Maracanã, que saiu vencedor por 1-0. E os deuses do futebol escreveram certo linhas tortas. Colocaram o Dorival frente a frente com o Flamengo. São Dorival campeão em cima daquele time que simplesmente mandou ele embora. Ó, vai embora, a gente não te interessa, tu não é treinador para nós. E ele mostrou que ele é um campeão. E o São Paulo voltou a ser campeão novamente. E muito graças ao seu torcedor. Porque a torcida do São Paulo
comprou o time, abraçou o time junto com o Dorival e falou: nós vamos pra final, nós vamos ser campeão, e começou a lotar o Morumbi em todos os jogos. Não é à toa que diz que a torcida que conduz, porque realmente conduz mesmo. E se o São Paulo hoje é campeão da Copa do Brasil, deve muito ao seu torcedor, que faz 3 anos mais ou menos que abraçou o time, entendeu o momento difícil que o clube passava, abraçou, começou a lotar o estádio, começou a jogar junto com o time, e o resultado tá aí. São Paulo campeão, Dorival campeão, Flamengo vice-campeão. Aprendeu uma lição, talvez, né? Se tivesse com o Dorival, será que seria campeão? Isso ninguém sabe. O fato é que ele não acreditou no Dorival, mandou o treinador embora, ele foi pro São Paulo e foi campeão em cima do Flamengo. É os deuses do futebol escrevendo certo por linhas tortas. Grande abraço a todos, parabéns ao torcedor São Paulino que conquistou o único título que faltava para a sua imensa galeria de troféus. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e é o primeiro time brasileiro a estar classificado para a Libertadores da América em 2024. São Paulo volta a disputar a competição após 3 anos. Grande abraço a todos, fiquem na paz. E você, gostou do vídeo? Então deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal no YouTube e, claro, deixa o seu like, que é super importante para nós. Não se esqueça, nosso canal é canal Nelson Goulart. Comunique, divulgue ele para os seus amigos, para eles também virem se juntar a nós. Forte abraço a todos e até qualquer momento.